Imagine que o nosso corpo tem um sistema de defesa que tem por objetivo defender a gente de invasão de vírus e bactérias. Agora, imagine que esse sistema de defesa comece a dar defeito e ao invés de atacar somente os vírus e as bactérias, ele começa a atacar as células do seu próprio corpo. Isso, basicamente, é uma doença autoimune. Eu sou o Dr. Isaías Júnior, médico reumatologista, e hoje eu vou te explicar para você entender de uma vez por todas, afinal de contas, o que é uma doença autoimune, de onde ela vem e quais os seus principais sintomas. Então, aproveita, já se inscreve aqui no meu canal no YouTube e vem comigo. Então, a doença autoimune nada mais é do que o corpo gerando uma inflamação contra ele mesmo, claro, por conta de um defeito do sistema imunológico. Vamos entender termo por termo, tá? Mas antes de prosseguir, eu preciso deixar muito claro uma coisa: esse vídeo tem um caráter meramente informativo, tá? Não tem termos técnicos aqui. Então, meu objetivo não é capacitar ninguém para diagnosticar, muito menos para tratar qualquer tipo de doença ou condição médica, tá? O médico especialista em tratar a maioria das doenças autoimunes é o reumatologista. Então, se você acha que você pode ter uma doença autoimune ou conhece alguém que tenha, um familiar, um amigo, então oriente essa pessoa a procurar um reumatologista, combinado? Então, vamos lá, retomando. As doenças autoimunes são o corpo gerando inflamação contra ele mesmo. Mas para a gente entender isso de verdade, a gente precisa entender o que é a inflamação, tá? A inflamação, está escrito lá nos livros de medicina, que é um conjunto de alterações orgânicas orquestrada pelo sistema imunológico em resposta a uma agressão, certo? Essa agressão tira o nosso corpo do equilíbrio, que a gente chama de homeostase, um equilíbrio dinâmico ali das nossas funções vitais. Então, sofremos uma agressão, saímos do equilíbrio, da homeostase, a inflamação é a maneira que o corpo tem de retomar esse equilíbrio e, consequentemente, interromper a agressão. É mais ou menos como um extintor de incêndio. Ele vai lá e apaga o fogo antes que ele destrua mais a sua casa, por exemplo, tá? Ele tem outros papéis também, o processo inflamatório, como, por exemplo, regenerar os tecidos que foram danificados. Isso é um processo que a gente chama de cicatrização. E ele também tem como objetivo conter sangramentos, né? Se ocorre rompimentos de vasos sanguíneos, por exemplo, é ativado um outro sistema que é a coagulação, que também faz parte do sistema imunológico. E uma outra função, que talvez essa seja mais interessante, é criar memória. Quando você é exposto a uma determinada agressão, da próxima vez que você entrar em contato com esse vírus, essa bactéria, o seu corpo já vai saber como agir, ele já vai ter anticorpos para isso. A gente já vai entender o que são os anticorpos, tá? Mas esse é basicamente o mecanismo de funcionamento das vacinas. Você aplica na pessoa um fragmento do vírus ou da bactéria, ou o próprio vírus e a bactéria inteiros, mas enfraquecido, para ele não causar a doença em você, e poder mostrar para o seu sistema imunológico, poder criar no seu sistema imunológico a memória para combater aquele vírus ou aquela bactéria, tá? Então, o sistema imunológico, ele tem essa capacidade de promover uma memória, de criar uma memória para aprender a lidar com aquela ameaça se ele encontrar com ela de novo, ok? Então, para a gente entender, para ficar mais claro, vamos partir para um exemplo prático. Vamos supor que você está lá na época da sua infância, estava jogando bola na rua. Nem sei se as crianças fazem mais isso hoje em dia, né? Mas eu joguei, brinquei bastante na rua e às vezes a gente caía e se ralava, tirava um tampão do joelho, né? Ficava com o joelho ralado assim. E aí, olhando por fora, parece um machucado, né? Feio, mas nada demais. Mas, na verdade, o que está acontecendo, se a gente pudesse olhar bem de pertinho ali, está uma verdadeira zona de guerra. Aquela pele que foi lesionada liberou um monte de células sanguíneas, como hemoglobina não, como os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, tá? E células de defesa também. Ali abriu-se uma porta de entrada para bactérias, para vírus, para sujeira, tudo que estava ali na rua. Então, ocorre ali um processo inflamatório, tá? Porque ele é necessário para limpar aquilo tudo, matar aquelas bactérias, tirar aqueles fragmentos de terra e regenerar aquele tecido que foi machucado.
E é aí que entra o nosso sistema imune. Eles são quase como os vingadores aí do nosso corpo que vão para aquela zona de guerra, para aquela bagunça, tentar botar ordem na casa, tá? E o sistema imunológico tem, da mesma maneira que um grupo de super-heróis, cada um tem o seu poder, a sua habilidade, o sistema imunológico é composto por várias células diferentes e cada célula tem também a sua função, o seu papel ali dentro, tá? Então, a gente tem células que orquestram o processo inflamatório, que dão aquela, como se fosse um maestro de uma orquestra, né? Vão regulando ali as funções. Tem outros que são os soldadinhos que vão de fato atacar os vírus e as bactérias. Tem outras células que são especializadas em fazer a limpeza, em absorver aqueles restos mortos de células, de pele, de bactéria, de fragmentos, tá? E tem também aqueles que vão analisar os invasores, analisar as bactérias para ajudar no processo de criação de memória. Tem também as células que são especialistas em reconstruir os tecidos, né? Então, o sistema imunológico é um sistema muito complexo, tá? Tem muita gente que acha que é uma coisa meio simples, que ele pode subir ou descer, né? Quem nunca ouviu falar daquela expressão de minha imunidade está baixa, eu preciso tomar um suplemento, tomar uma vitamina C para melhorar a imunidade. Infelizmente não é tão simples assim. Ele é um sistema complexo, não é uma coisa que sobe e desce só, tá? Então ele envolve vários tipos de tecidos e órgãos e células diferentes. É uma coisa bem complexa, é uma das matérias mais difíceis do curso de medicina. Então o que a gente tem é esse processo dinâmico. A gente tem a homeostase, que é o equilíbrio orgânico do nosso corpo. Sofremos uma agressão, né? Ocorre um desequilíbrio, uma perda da homeostase, e aí entra a inflamação para tentar retomar a homeostase, o equilíbrio, ok? Então, a gente tem dois tipos de inflamação. Uma inflamação localizada, aquela que eu dei o exemplo do joelho ralado, né? Mas, muitas vezes, ocorre uma inflamação sistêmica, uma inflamação no corpo inteiro. Por exemplo, a gripe. Quando você fica gripado, você tem uma série de sintomas, né, de nariz escorrendo, de febre, de mal-estar, de dor no corpo, por conta dessa inflamação sistêmica. Ela está pegando o corpo inteiro. E a inflamação sistêmica é digamos assim, uma resposta desproporcional do nosso corpo. É como se a gente pegasse os nossos melhores soldados e as bombas mais potentes para tentar se livrar de uma bactériazinha sem vergonha pequenininha. Então é uma resposta desproporcional à inflamação sistêmica via de regra, tá? Ela cursa com uma série de sintomas de febre, mal-estar, náuseas, dor muscular, bastante fadiga, tá? É só se lembrar como que você se sente quando você está gripado. Aquele é um exemplo clássico de uma inflamação sistêmica, uma resposta inflamatória desproporcional à agressão. E aí, mediando isso tudo, né, a gente tem um outro conceito que é importante, que é o de anticorpo, ok? Então a gente já entendeu o que é um processo inflamatório, que a inflamação pode ser localizada ou sistêmica, e o que é comum a todos os processos inflamatórios, ou pelo menos alguns tipos, né, de resposta do sistema imune, é o anticorpo, que é uma proteína produzida por um tipo específico de glóbulo branco chamado linfócito B, tá? O objetivo é sinalizar e direcionar o processo inflamatório. Aonde o anticorpo se ligar, o processo inflamatório vai ser direcionado para aquele lugar, para aquela célula, para aquele tecido em que ele estiver presente. Ele é como se fosse um sinalizador do processo inflamatório, tá? E como é que como é que acontece o processo? Quando a gente é invadido por uma bactéria, né, ocorrem mecanismos, células que vão quebrar essas bactérias em pedacinhos e vão analisar isso. E aí é como se o sistema imunológico analisasse aquela bactéria, aqueles fragmentos de bactéria e se perguntasse: isso faz parte do meu organismo? Eu devo produzir anticorpos contra essas estruturas? Então, é isso que ele vai fazer. Se a resposta for positiva, se o seu organismo entender que aquilo que ele está estudando é uma potencial ameaça, né, se são invasores, ele ativa o sistema inflamatório, ele ativa o sistema imunológico, né, que vai ativar a inflamação, que vai estimular essa célula verdinha, que é o linfócito B, produzir os anticorpos, que são esses fragmentos aí, parecem uns Y, né, vermelhinhos, são os anticorpos.
Os anticorpos eles vão se ligar naquelas bactérias e vão direcionar os soldados do nosso sistema imunológico para o local onde elas estão e gerar o processo inflamatório, ok? Agora, imagine que, ao invés de ter sido invadido por uma bactéria, você tomou muito sol, foi para a praia, ficou o dia inteiro lá na praia, na piscina. A radiação solar, quando ela atinge as camadas mais superficiais da sua pele, ela provoca morte celular. Isso é normal, tá? Aquelas células mais superficiais da nossa pele estão ali justamente para nos proteger, para que essa radiação não chegue nos tecidos mais profundos, ok? Então, quando essas células morrem, elas se despedaçam, digamos assim, e o sistema imunológico também. O que foi, Milena? Tudo bom? Tô gravando o vídeo. Tá bom? Interrupçãozinha básica. Mas voltando. Quando a gente toma sol e aí a radiação solar mata essas células da nossa pele, esses fragmentos da célula morta, né, também ficam soltos ali e o sistema imunológico também é ativado para limpar aqueles fragmentos celulares. E aqueles fragmentos também são apresentados para o nosso sistema imunológico para ele decidir se aquilo ali merece ativar a inflamação ou não, tá? Então, quando o sistema imunológico está funcionando direitinho, ele vai lá, analisa aquilo ali e chega à seguinte conclusão. Bom, essa é uma estrutura que faz parte do nosso corpo. Essa estrutura é nossa. A gente não precisa gerar anticorpos contra isso, ok? Então, esse é o funcionamento normal do sistema imunológico. Mas pode acontecer o erro, tá? Às vezes, o sistema imunológico fica meio confuso. Ele olha para aquele fragmento de DNA ou de membrana celular ou aquela proteína que estava dentro da célula que morreu e fica na dúvida. Ele fala, olha, eu não tenho muita certeza aqui se isso aqui é nosso, né? E aí, por via das dúvidas, ele acaba ativando a inflamação. E aí a gente entra numa ativação de inflamação sistêmica autoimune, ou seja, a inflamação é no corpo inteiro e não foi provocada por um vírus, uma bactéria, foi o próprio sistema imunológico que, por um equívoco, um erro, ele acabou ativando a inflamação. E aí a gente pode, né, virtualmente atingir qualquer órgão, pele, rins, nervos, cérebro, vasos sanguíneos, articulações, pulmão e coração. E aí a gente precisa ter em mente uma coisa. As doenças autoimunes, elas são muitas, são inúmeras, né? Elas são diversas. Não dá para a gente dizer que é uma doença autoimune, é a mesma coisa e independente do órgão que ela ativar e o tratamento vai ser igual. Não, não é. Existem várias doenças autoimunes. Então, para a gente citar alguns exemplos aqui, tem o lúpus, que ataca muito a pele e os rins e também as articulações. Tem a artrite reumatoide, que ataca principalmente as articulações. Tem a síndrome de Sjögren, por exemplo, que pode atacar os nervos, as glândulas salivares, as glândulas lacrimais, tá? Tem as vasculites que atacam os vasos sanguíneos. Então, tem várias doenças autoimunes diferentes, dependendo da desregulação, do defeito que existe ali no sistema imunológico, ele vai atacar algum tipo de órgão diferente, tá bom? E aí, como eu disse, cada doença tem as suas particularidades, né? A que eu não citei aqui, que é a SAF, a síndrome antifosfolípide, que é uma doença autoimune em que a produção de anticorpos acaba ativando a cascata de coagulação. Então, o paciente acaba sofrendo com tromboses, né? E a espondilite, que não é exatamente uma doença autoimune, porque ela não tem a produção de anticorpos, mas é uma doença decorrente de um defeito do processo inflamatório do sistema imunológico, mas não necessariamente com a produção de anticorpos, tá? Mas é importante saber, cada uma dessas doenças, existem livros inteiros dedicados a cada uma dessas doenças, tem critérios diagnósticos para cada uma dessas doenças e tem formas e protocolos de tratamento diferentes para cada uma dessas doenças, tá bom? E aí vem a grande pergunta, qual que é a causa? Essa é uma doença, as doenças autoimunes, elas são multifatoriais. Então, a gripe, por exemplo, a gripe ela é causada pelo vírus da gripe, certo? Você entra em contato com aquele vírus que se aloja ali nas suas vias aéreas e gera um processo inflamatório, uma resposta inflamatória, ok? Então a causa da gripe é o vírus da gripe, assim como a causa da pneumonia é a bactéria que causa pneumonia, certo? Aí fica fácil, porque se eu matar esse vírus ou essa bactéria, eu resolvo o meu problema, certo? Mas nas doenças autoimunes, por elas serem multifatoriais, ou seja, tem muitas causas, fica um pouco mais difícil da gente
curar essas doenças, né? Então a gente tem genética, né? A gente sabe que várias dessas doenças têm genes que se associam a uma maior chance de desenvolver essas doenças. As infecções, elas podem servir como gatilhos, né? Como um start ali para manifestar aquela doença. Podem ser alterações hormonais, então, por exemplo, tem algumas doenças que são mais comuns em mulheres antes da menopausa, por conta dos hormônios. Aí depois da menopausa os hormônios mudam um pouquinho, algumas doenças elas são menos frequentes e outras doenças passam a ser mais frequentes. Outra questão muito importante para as doenças autoimunes é o estresse psicológico. A gente sabe que uma situação estressante, ela pode servir como gatilho, não que o estresse vá causar a doença autoimune, tá? Tampouco a doença autoimune é uma doença emocional, não tem nada a ver, tá? Ela é só um gatilho. A gente observa que o paciente que tem uma predisposição genética já tem o genezinho adormecido, às vezes passa por uma situação muito estressante e aquele gene acaba acordando e manifestando a doença autoimune, ok? Temos algumas medicações também que podem servir como gatilho, né? Existe uma forma de lúpus, por exemplo, que é o lúpus medicamentoso, ou induzido por drogas, né? Então tem alguns tipos de medicamentos que podem desencadear um quadro autoimune. Na maioria das vezes, o quadro autoimune desencadeado por medicamentos, ele é reversível. Você suspende a medicação e a pessoa melhora, tá? E tem também fatores ambientais. Então, cigarro, alimentação ruim, sedentarismo, exposição excessiva ao sol, a radiação. Então, tudo isso pode também servir como gatilho. Nada disso é um fator isolado. Imagina que é um copo, né, que vai se enchendo. Cada um desses fatores que eu falei vai pingando um pouquinho dentro do copo até chegar um momento em que ele transborda e aí sim a doença autoimune se manifesta, tá? Não dá pra gente apontar para um único culpado. Seria ótimo se pudesse, né? Porque aí era mais fácil de tratar, a gente saberia aonde agir, mas infelizmente não é tão simples assim. E aqui é importante, porque é uma doença que não tem cura, mas ela tem remissão. Então, é muito importante não abandonar o seu tratamento. Eu vou fazer um outro vídeo explicando com mais detalhes o que é a remissão, por que as doenças não têm cura, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas uma coisa importante, não abandone o seu tratamento, porque isso aqui é fundamental. Dá para você ficar muito bem com doença autoimune e os remédios estão aí para te ajudar. O mais importante é você lembrar que, apesar da doença autoimune fazer parte do seu corpo, ela não te define. Você não é a sua doença autoimune. E se você sofre com doença autoimune e acha muito ruim de ter que tomar um remédio todos os dias e que talvez vá precisar tomar esse remédio pro resto da vida, lembre-se do seguinte: tem muita doença que não tem remédio para se tomar.